Boa tarde, família Uni, tudo bem com vocês? Espero que você esteja bem, em paz, que todos estejam tranquilos e tranquilas, porque agora nós vamos retornar e nós vamos agora, para a reta final, para esse segundo semestre, para essas provas que nos aguardam aí. Gente, é o seguinte, deixa eu explicar o que vai acontecer nesse momento. Nós já finalizamos a apostila de número 2 da frente 4, tudo bem? Que era a minha frente, a parte que eu trabalho com vocês, nós já acabamos da apostila 2. E, como todos sabem que a minha frente é menor de todas, a frente 4 ela é menor, de quantidade eu digo, de assunto, vocês estão percebendo que eu estou dando uma força para alguns professores. Isso já vem combinado desde o início do ano. Vocês perceberam que eu dei uma força para o nosso grande irmão Yuri, para a ideia de termo. E agora eu quero dividir com vocês que eu vou dar uma força ao meu grande irmão e amigo Andrezão, tudo bem? Ele me pediu há um tempo atrás para trabalhar 2 assuntos com vocês, da frente dele, da frente número 1, tá? E esse assunto é lançamento oblíquo e composição do movimento, tá? Então isso já foi acordado entre mim e ele, lá no início do ano, que em algum momento eu iria trabalhar esse assunto para eles, tudo bem? Então a partir de agora, eu dou início à aula de número 25 a 29, e esta aula, atenção, é da frente de número 1, tudo bem? Frente número 1, da apostila 2, e o assunto é o lançamento oblíquo no vácuo. A hora que a gente terminar esse assunto, a gente vai trabalhar a composição do movimento, tudo bem? Para vocês, da nossa família MED, estão na página, o assunto, na 565 até a 570, tudo bem? Atenção, finalizando o lançamento oblíquo, eu inicio composição do movimento. Prestem atenção nesse assunto, pois ele é muito importante. O material poliedro, que você sabe que é o que mais aprova no Brasil, simplesmente colocou nesta aula aqui 11 exercícios para serem realizados, tudo bem? Então, ela é muito importante e fundamental. Entenda o que vai acontecer, pois, se você compreender, os exercícios ficam muito tranquilos de serem resolvidos. Gente, então vamos dar início ao lançamento oblíquo. O que você tem que tomar cuidado com o lançamento oblíquo é a composição, é a decomposição vetorial. Esta é uma parte fundamental para esse curso. Preste atenção no que vai acontecer, olha só. Imagine, por um exemplo, que eu tenha um certo canhão que ele vai realizar um disparo de um projétil, tudo bem? E eu vou dizer que esse projétil vai sair desse canhão fazendo um certo ângulo com a minha horizontal. Acompanhe comigo, olha só. Primeiro eu vou acender esse pavio, Pum, e vamos disparar um projétil. Pum, beleza? Disparamos um projétil aí. O que eu posso dizer desse projétil? Que ele sai com esta velocidade, que eu vou chamar de velocidade inicial V0, ele sai desse jeito aqui, tá vendo? Estão percebendo? E em relação a uma horizontal, ele está saindo com um ângulo que eu vou chamar de θ. Estão vendo? Perfeito? Tudo bem, gente? E olha só, olha o trajeto, olha a trajetória que esse projétil vai realizar. Você percebe que ele começa a subir, a subir, a subir, sempre indo para frente, subindo e indo para frente, até ele atingir a altura máxima. Chega aí, ele começa a voltar, sempre indo para frente, mas agora indo para baixo em queda, até ele colidir no outro ponto aqui. Beleza? O que eu posso dizer, gente? Olha só, você percebe que nesse exato instante, o objeto está indo para cima, o objeto está indo para cima, aí ele para lá em cima, o ponto de altura máxima. Aí o objeto agora começa a cair, tá vendo? Ele bate com uma orientação na vertical apontando para cá. Mas eu posso dizer que toda hora, a todo instante, você pode perceber que o objeto está indo para frente. Vocês estão vendo? Então é por isso que a gente chama de oblíquo, o lançamento oblíquo no vácuo, A gente despreza a resistência do ar. E este movimento da partícula está sendo em x, representado pela orientação em amarelo, e em y, representado pela orientação em verde.
Tanto é que o movimento para frente, representado em amarelo, nunca será alterado, diferente do movimento em Y, em verde. Ora ele está para cima, ora ele está para baixo. Por isso que a primeira informação é esta. Em X, o movimento será chamado de uniforme, e em Y, o movimento será chamado de uniformemente variado. Tudo bem? Tomem cuidado. É por isso que, ao invés de eu trabalhar o V0 com um certo ângulo, eu vou trabalhar as suas componentes. A componente que aponta para cima na vertical, chamado de V0Y, tudo bem? E eu tenho a componente na horizontal, que é o V0x. Então, a partir de agora, eu vou começar a dizer que o objeto foi jogado para frente com uma velocidade chamada de V0x e, ao mesmo tempo, foi jogado para cima com uma velocidade que eu vou chamar de V0y. A resultante entre essas duas orientações, verdes e amarelo, é o V0 representado aqui em marrom. Tudo bem? Bom, o que mais eu posso dizer? Eu posso dizer que este V0x eu vou chamar de V0 cosseno. Por quê? Porque é a componente, está vendo? Lembra da decomposição vetorial? Ó, V0 com o ângulo, né? Ó, cosseno do ângulo, e esta verde está sem o ângulo θ. Por isso que ela fica V0 seno. Olha só. Perceberam? Legal. Então, cuidado. A velocidade com que o objeto vai sempre para frente será chamada por V0 cosseno. E a velocidade com que ele foi jogado para cima, no início do movimento, vai ser chamado de V0 seno. Bom, olha só. Como eu falei, o movimento é uniforme, sempre o objeto vai apresentar em amarelo a mesma velocidade, tá? Será sempre constante. Eu posso dizer também que esse objeto atingiu uma certa altura, eu chamei de máxima, aqui é o ponto onde em Y a velocidade é zero, e ele alcançou uma certa distância que eu chamei de dzão, tá vendo? E, né, tem exercício que pergunta qual é a distância quando o ângulo for máximo, né? Tá vendo? Então tomem cuidado com essa ideia, tá? E também ele pergunta, cuidado com o ângulo em relação à distância máxima. Essa relação é muito fundamental e importante. Outra coisa, eu posso dizer que no ponto mais alto da trajetória, a velocidade em Y é zero. Tudo bem? É como se você estivesse jogando o objeto para cima, ele sobe, para e volta, mas a todo instante ele está indo para frente. Tudo bem? Bom, e para finalizar esse quadro, a hora que esse objeto colide com o solo, ele apresenta esse valor de velocidade aqui, que é sempre igual, né, a esse valor V0 cosseno, e ele atinge também o solo com essa componente vertical aqui, ó, beleza? Que vai depender de alguns parâmetros a serem calculados. E a velocidade com que o objeto colide no solo é a resultante entre a minha, né, ó, velocidade inicial em x e esse valor de velocidade calculado no exercício. Tudo que você acabou de ouvir da minha, né, dessa videoaula agora, ela é de fundamental importância para você entender o que vem a partir de agora. Tudo bem? Eu finalizo esse quadro desse jeito. Prestem atenção. No ponto mais alto da trajetória, em y, a velocidade é zero. Toda hora que eu falar altura máxima, quer dizer que essa velocidade aqui é zero. Tudo bem? O objeto sempre será jogado para cima com uma velocidade chamada de V0 seno do ângulo e para frente com V0 cosseno. Geralmente os exercícios nos informam o valor do V0 e também do ângulo aí de lançamento. Tudo bem, gente? Vamos agora analisar e calcular como eu faço para ter a altura máxima, como eu faço para ter o alcance, não é? O tempo que o objeto leva para subir e também para descer. Vamos agora calcular esses valores. Olha só. Primeiro eu quero calcular o tempo de subida, ou seja, o intervalo de tempo em que o objeto leva para sair e chegar até no ponto mais alto da trajetória. Tudo bem? Tempo de subida. Eu vou aplicar o V igual a V0 mais AT, pois o movimento é uniformemente variado. E esta velocidade aqui, ó, é a velocidade inicial, mas é a velocidade com que o objeto foi jogado para cima. Lembra disso? Ó, quem que é esse cara aqui? É o V0 seno. Lembra dele? Então vamos começar a substituir as informações que a gente analisou lá em cima.
Olha só. No ponto mais alto da trajetória, a velocidade final é zero. No início é o V0 seno. Estão acompanhando? Né? Eu só estou deduzindo, estou mostrando para você. Tudo bem? Essa é a minha função. Mostrar, deduzir. Olha aqui. A aceleração é a gravidade, só que eu coloquei o sinal de negativo, pois o movimento é retardado. O objeto está brecando. Enquanto ele sobe, ele breca, não é? Ele diminui de velocidade. Por isso que eu coloquei menos g vezes o tempo de subida. E eu vou isolar o tempo de subida, pegando todo esse número aqui, ó, jogando para o outro lado positivo e passando a gravidade dividindo. Então está aqui, ó. Essa é a maneira pela qual a gente vai calcular o tempo de subida, tá vendo? Ó? V0 vezes seno, que divide a gravidade. O exercício vai fornecer para a gente a velocidade inicial, o ângulo e o valor da gravidade local. Fiquem tranquilos e tranquilas, tudo bem? Não se assustem, eu só estou mostrando para você a forma de calcular esses valores aí, tudo bem? Bom, tem exercício que também pergunta a altura máxima. Calcule a altura máxima atingida pelo objeto. O que você tem que fazer? Olha só. Velocidade, né? Eu vou aplicar Torricelli, tá vendo? A velocidade final ao quadrado é igual a inicial ao quadrado mais 2a delta s. E eu vou substituir os valores analisados, né, no quadro anterior. Olha só. No ponto mais alto da trajetória, velocidade final é zero, tá vendo? Eu estou indo com muita calma. No início é V0 seno, tá vendo? Ó? Então a velocidade com que o objeto foi jogado para cima é V0 seno. Mais duas vezes a aceleração é menos g, estão acompanhando? E o ΔS é a distância que o objeto vai percorrer enquanto ele sobe. E é exatamente o valor de altura máxima. Eu vou pegar esse 2GH negativo e vou jogar para o outro lado positivo. E o 2G eu passo para baixo dividindo. Então fica assim, ó. Este V0 está ao quadrado, V0 ao quadrado. Seno quadrado, seno quadrado. E esse 2G passou dividido. Então, é assim que a gente vai calcular a altura máxima. É uma nova equação, é uma nova fórmula? Não, não é uma fórmula. Isto, você está vendo? Ó, eu estou treinando com vocês da nossa família substituir as informações dadas no quadro anterior para você se acostumar. Então, se você pegou essas equações do movimento e também entendeu o que aconteceu no quadro anterior, o seu sucesso está garantido. Tudo bem? Perfeito. Não são equações, não se assustem. Acalmem-se. E agora, no próximo quadro, eu quero calcular aquela distância, lembra? O alcance máximo significa a distância máxima atingida pelo objeto, aquele Dzão que eu simbolizei. Tudo bem? Então vamos fazer agora, como eu faço? Vamos calcular esse cara aí. Mas isso, eu vou aplicar agora o ΔS, ΔT. Mas por que eu vou calcular esse ΔS e ΔT? Porque lembra, em x, o movimento é uniforme, gente. Não é? Ó? Lembra de velocidade ΔS e ΔT? Ó, distância é velocidade vezes o tempo, tá? Distância é velocidade vezes o tempo. E por que eu coloquei tempo total? Porque é o tempo que o objeto leva para subir e também o tempo que ele leva para descer. O tempo total da parábola é o tempo de subida mais o tempo de descida. Tudo bem? Então, olha só. Esse tempo total, duas vezes o tempo de subida. Pois o tempo de subida é o mesmo tempo de descida, né, gente? Então, essa distância vai ser o quê? O V0 cosseno, vocês estão vendo aqui, ó, é o que eu coloquei no V0x. Então, V0 cosseno é o V0x. E agora eu vou colocar, tá vendo? Ó, duas vezes o tempo de subida que eu calculei no quadro anterior. Eu só vou organizar essa estrutura. Este V0 com este V0, eu vou deixar V0 quadrado. E o G vai dividir. Você percebeu que sobrou esse termo? Ó, 2 seno cosseno, 2 seno cosseno está aqui. E aqui você tem V quadrado, né? V0 quadrado dividido por G. Por que eu fiz isso? Porque você lembra de soma de arco duplo, seno de A mais B, cosseno de A mais B,
tangente de A mais B, eu sei lá da trigonometria que 2 seno vezes cosseno é a mesma coisa que você falar seno de 2θ. Então, se eu substituir no lugar de 2 seno cosseno, colocar seno de 2θ, está aqui. Por que eu estou fazendo isso, gente? Porque eu preciso te provar uma coisa muito importante que os exercícios vão trabalhar na gente. O que eu quero treinar em você? Eu quero treinar isso aqui, ó. Me acompanhe de verdade. Vamos jogar agora 30 graus. Vamos começar a mudar o ângulo. Vamos começar a pensar em variar o ângulo θ e descobrir qual é a distância atingida pelo objeto. Por um exemplo, se eu lançar com 30 graus, acompanhe comigo, ó. 2 vezes 30, 60. Seno de 60, raiz de 3 por 2. Então, se você jogar com 30 graus, o alcance vai ser dado por esse número aqui. Agora, se você jogar com 45 graus, 2 vezes 45, 90. Seno de 90 é 1. Então, esse alcance vai ser dado por V0² por G, que é muito maior do que com 30 graus, você está vendo? Agora vem uma parte curiosa. Se você jogar o objeto com 60 graus, olha o que vai acontecer. 2 vezes 60, 120. Seno de 120 é o mesmo seno de 60, ó. Raiz de 3 por 2. Então quer dizer que quando você joga um objeto com 30 graus de inclinação e quando você joga ele com 60, o alcance obtido é o mesmo? Sim, mas a altura não. Olha que bacana, ó. Eu quero que você entenda isso, ó. Se você jogar o objeto com 30 graus, ele vai descrever essa trajetória e o objeto vai cair naquele ponto que a gente calculou, vai ser esse número aqui, ó. Agora, se você jogar com 45, você viu que ele vai cair ali, você percebeu? Esse número aqui é maior, tá vendo? Essa é a distância maior. Agora, se você jogar esse objeto com 60 graus, olha que curioso que acontece. O objeto cai a mesma distância, só que a altura atingida é maior. Então, cuidado, os exercícios vão falar o que pra gente? O alcance atingido será máximo quando acontecer o quê? Ora, acabei de provar para você. O alcance atingido será máximo, né? Ó, você percebe que 45 graus tem uma maior distância, sempre que o ângulo for de 45 graus. Você não consegue lançar um objeto fazendo um ângulo diferente de 45 graus. Não dá. A maior distância atingida será com 45 graus de inclinação em relação à sua horizontal. Tudo bem, gente? Eu sei que até agora tem sido, né, pesado a matemática, mas eu quero que você compreenda a análise desse movimento. Você tem que saber algumas coisas importantes. Você tem que saber que no ponto mais alto da trajetória, a velocidade em y é 0, mas a em x não. Você tem que saber como você faz para calcular essa distância máxima atingida, essa altura atingida, como você faz para calcular o tempo de subida. Isso vai depender da velocidade, da gravidade local e também do ângulo de lançamento. Então, a partir de agora, nós vamos começar a aplicar tudo isso que eu falei dentro de 11 exercícios trabalhados nessa nossa aula aí, beleza? Ó, 1, 2, 3, nossa, vai até o número 11, beleza? E eu quero fazer todos com vocês. Todos esses exercícios serão feitos aí, beleza? Então, vamos começar, pois esse primeiro, de cara, gente, ele já é completo. Ele está completíssimo, beleza? Ele resume todo o conteúdo, basicamente, que eu falei com vocês agora. Então, se você entender, eu vou com calma nesse exercício. Se você entender esse primeiro, tudo a partir de agora vai ficar mais fácil. Não se esqueça, eu estou preocupado. Não se esqueça, o objeto jogado para cima e ao mesmo tempo para frente. Por isso que a trajetória é uma parábola. Vamos começar esse exercício. Olha o que ele fala para a gente. Considere
quando necessário, que a gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Um corpo, um objeto, é lançado de um plano horizontal com uma velocidade inicial de 40 metros por segundo. Esse é o valor daquele V0, tá? O inicial. Formando o ângulo de 30 graus com a minha horizontal. O exercício fala assim pra gente. Determine o tempo para que o corpo atinja a altura máxima. A letra B. A altura máxima atingida, aquele H máximo lá. O tempo necessário para o corpo voltar ao solo, ou seja, quanto tempo ele fica no ar. Como o alcance de lançamento, o alcance máximo e a mínima velocidade em módulo durante todo o lançamento. Exercício lindo e completo para vocês, a nossa família que a gente tanto ama aí. Olha só, gente, vamos começar. Ó. Então, primeiro, né, ó, como é muita coisa, eu tentei deixar tudo no slide só. Não vai ficar muito pesado, tá? Eu só separei para manter uma ordem aí. E aqui nós temos a resolução de cada letra separadamente. A, B, C, D e E, tá? Devido aos espaços que couberam aqui. Vamos lá, então, ó. Para calcular o tempo, o tempo para que o corpo atingir a altura máxima, eu vou fazer o quê? V igual a V0 mais AT. Lembra que eu fiz lá anteriormente? Eu vou fazer de novo. Eu estou demonstrando para você, tá, gente? O tempo de subida, né? Lembra? Mas eu estou demonstrando passo a passo. Acompanhe comigo, ó. No ponto mais alto da trajetória, a velocidade final é 0. A hora que ele saiu, você jogou ele para cima, lembra? Este V0 é o V0 seno do ângulo. Tá vendo? V0 seno do ângulo. E aí você tem menos 10t, que é o tempo de subida. E esse menos 10 é a gravidade, só que está negativa porque ele está brecando. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse menos 10 tempo de subida e vou jogar para o outro lado de maneira positiva. Eu vou isolar o tempo de subida. Tudo bem? Ó, só estou demonstrando. E o seno de 30 é meio. Então aqui você vai ter 20 menos 10 tempo de subida. Tá vendo? E a hora que eu isolar o meu tempo, eu encontro que o objeto leva 2 segundos para atingir a altura máxima. E aí é uma coisa bem bacana, porque na letra C, o exercício vai pedir para a gente, ó, o tempo necessário para o corpo voltar ao solo. Vai ser 2 mais 2, né, gente? Beleza? Vai ser o tempo de 4 segundos. Olha que legal a letra C. Mas vamos fazer a letra B aqui. Olha na letra B. Ele quer a altura máxima atingida pelo corpo. Eu vou sair por Torricelli. Tudo bem? Eu vou sair por Torricelli. Porque por Torricelli, ó, eu não vou precisar desse tempo. E olha só que bacana, ó. Eu vou dizer, acompanha comigo detalhadamente, ó. A velocidade no fim é 0, ó. Ó, tá vendo? Lá em cima, lá no ponto mais alto da trajetória, a velocidade final é 0, tá vendo? No início ele partiu com V0 seno. Lembra aquele V0 em Y? V0 seno, você tem que lembrar disso. Não pode esquecer que está tudo ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração é a gravidade, que eu estou colocando negativa, tá vendo? Ó? Menos G. E a altura máxima é o H, que eu chamei de H máximo aqui, tá? E agora eu vou jogar os números que o exercício me deu. Olha que bacana, ó. A velocidade inicial vale 40, o seno de θ é o seno de 30, a gravidade ele pediu para eu usar 10, e com isso eu consigo achar a altura máxima. Tá vendo, gente? Então, se você entendeu lá no comecinho, a primeira imagem do objeto, daquele canhão, você entende agora todo o exercício. Ó. Eu vou pegar agora esse 20H e vou jogar para o outro lado, mas antes, ó, eu vou fazer, ó, acompanha comigo, ó, 40 ao quadrado, 1.600. Seno de 30 é meio, 0,5. 0,5 ao quadrado, 0,25. 2 vezes menos 10 vezes o H. Se eu jogar então, né, o 20H para o outro lado e fizer 1.600 vezes 0,25, a gente encontra 400. E agora o 20 divide. Eu chego simplesmente que essa altura máxima atingida pelo objeto foi de 20 metros aí. Legal, gente? De novo, eu estou batendo nessa tecla.
essa aula não é difícil, mas o que nós estamos fazendo? Aplicando as equações do movimento já trabalhada, né, em apostila anterior, em lançamento oblíquo, ou seja, nós estamos interpretando um certo fenômeno. Perfeito? Agora olha a letra C. A letra C ele fala: o tempo necessário para o corpo voltar ao solo. Ô, gente, para o corpo voltar ao solo, se ele leva 2 segundos para subir, ele vai levar o quê? Mais 2 segundos para voltar. Então eu vou falar para você que ele vai demorar, simplesmente vai ser 4 segundos. Olha que bacana. Fui um pouquinho mais rápido aí, né? Ó. Beleza? 4 segundos, ó. 2 vezes o tempo de subida aí. Legal, né, gente? Agora na letra D, ele quer o alcance. É aquele D, lembra? Que em X o movimento é constante. Então vamos lá, ó. Eu vou dizer o seguinte, ó. Que essa distância é V0x vezes o tempo, lembra? Em X o movimento é constante. Agora vai com calma, ó. Este V0x, lembra que é o V0 cosseno, lembra? V0 cosseno, V0 cosseno, vezes o tempo total que ele leva para subir e depois para descer. Então, o que eu coloquei, 40 vezes raiz de 3 por 2 vezes 4 significa V0 vezes cosseno, que veio deste V0 em X, e o 4 é o tempo total. Se a gente cortar esse 4 com esse 2, sobra então que a gente vai ter, ó, 40 vezes raiz de 3 vezes 2, ó. Tá vendo esse 2 que sobrou aqui, ó? Só estou mostrando o porquê que eu cheguei em 80 raiz de 3 aí. Beleza, gente? Tá bacana, né? Tá legal, né? Agora, o que ele pede na letra I? A mínima velocidade em módulo durante o lançamento. Ô, gente, pensa aí. Onde vai ser o ponto, em qual ponto o objeto atinge a sua menor velocidade? Onde vai ser isso? É exatamente no ponto mais alto da trajetória. Beleza? Então olha só que bacana, ó. Olha que bacana. No ponto mais alto da trajetória, o que eu posso dizer? Que no ponto mais alto da trajetória, esta velocidade, no caso lá em cima, né? A velocidade final aqui vai ser 0. E a velocidade em x vai ser V0 cosseno. Então, ó, olha só. A velocidade vai ser o nosso... Tá vendo? Ó, me acompanha aqui, ó. V0 vezes o meu cosseno. E, se você cortar esse 40 com esse 2, você encontra simplesmente que esse V0x, que é sempre constante, que no ponto mais alto da trajetória não tem velocidade em y, né? É o momento que ele para depois voltar, você tem 20 vezes raiz de 3 metros por segundo aí. Exercício totalmente completo, tá vendo? Totalmente completo. Você percebeu que a gente aplicou tudo, né? E esse cara aqui, ó, eu acho extremamente importante você guardar. Tudo que a gente treinou aqui vai ser aplicado com mais profundidade no exercício de 2 a 11. Então, cuidado. Essa informação é muito importante. O tempo total que ele fica em voo, como você faz para calcular a distância, como você faz para calcular o tempo de subida, cuidado com quais velocidades você está falando e assim por diante, beleza? Vamos lá. Vou fazer mais o segundo e vou dar uma finalizada, tá, gente? Beleza? Para não prolongar tanto o tempo aí. O restante a gente termina de fazer na semana que vem, beleza? Já estão todos resolvidos para o nosso trabalho aí. Acompanhe comigo esse último aí. Um corpo é lançado de um plano horizontal com velocidade de 20 metros por segundo, formando um ângulo θ com a minha horizontal. Então, você tem que começar a imaginar um objeto sendo jogado com uma velocidade inicial, por exemplo, de 20, né, com um certo ângulo. Na letra A, ele pede o valor desse ângulo aí, para que o alcance seja máximo. Ó, falou alcance máximo, eu provei para vocês que o alcance máximo é quando o ângulo vale 45 graus. Tá? Na letra B, o alcance na situação do item A. Tá? O alcance quando esse ângulo for máximo. E a letra C, a altura máxima. Ponto mais alto da trajetória, ele quer essa altura aí. Tá? Então vamos lá. Ó. Bom, só para manter uma organização, eu separei o A, o B e o C.
Na letra A eu vou dizer, lembra, ó, eu já vou aplicar aquela equação pronta, né, mas eu não vou provar para você de novo, muito longo, mas essa distância, lembra, ó, é V0² seno de 2θ sobre G, perfeito? E ele falou o que para mim? Que o alcance seja máximo, então, ó, para que a gente tenha um D máximo, para que o alcance seja máximo, então minha consequência é que este número seja 1. Lembra que para 45 graus, 2 vezes 45, tá vendo? 90. Seno de 90 é 1. Então eu provo dizendo que para o alcance ser máximo, esse número aqui que é o maior valor de seno possível, que é igual a 1. E quando você fala que 2θ tem que ser 90, né? Você chega que θ vale 45. Então é uma outra maneira de mais rápido provando para vocês, tá? O ângulo é máximo quando você tiver, o alcance é máximo quando o ângulo for 45 graus. Perfeito? Provado, tranquilo, perfeito. Olha a letra B. Na letra B, simplesmente eu tenho o quê? Que essa distância, tá vendo? Eu vou fazer a mesma ideia, tá? Ó, V0² seno de 2θ sobre G. A mesma coisa. Mas tem um detalhe aqui, que eu vou fazer o seguinte. Eu vou substituir os valores, tá? O V0 vale 20. O ângulo provado, né, ó, 45 graus, porque ele falou de acordo com o item A. E a gravidade, coloquei 10. E agora fica rápido, gente, porque ó, D vai ser 400 vezes 1, né? 2 vezes 45 vale 90 e 190 vale 1. Dividido por 10. A gente encontra, então, que esse alcance vai ser de 40 metros aí. Perfeito? Nessa condição, 45 graus, você tem um alcance máximo de 40 metros aí. E na letra C, ele só quer a altura máxima na situação do item A. Então, eu vou colocar Torricelli, tá vendo? Ó? V² é V0² mais 2A delta S. E agora eu vou substituir, cuidado com aquela componente, não é? Vamos lá, ó. No ponto mais alto da trajetória, a velocidade final é 0. Lembra, a velocidade no início é o quê? V0 seno. É a velocidade com que você está jogando ela para cima, na vertical. Mais 2 vezes menos G, que a gravidade vai ser negativa, né? Porque você está brecando. E o delta S, tá vendo? Só estou provando para você novamente. A gente está exercitando, tá vendo? 0. V0 é 20. Seno de 45 ao quadrado. Mais 2 vezes menos 10 vezes H. Agora vamos com calma. Ó. 20 ao quadrado, 400. Seno de 45, raiz de 2 por 2 ao quadrado. Mais 2 vezes menos 10 a altura. Agora, por que eu cheguei nisso? Você que tem que me acompanhar. Olha só, ó, tá vendo? Ó, a hora que você cancela esse cara aqui, ó, chum, com esse cara aqui, ó, chum, sobrou 2. Perfeito? Ó, só para você me acompanhar, para você entender o que eu fiz, ó. 2 vezes menos 10 vezes H, eu joguei positivo, tá aqui. E agora fica 400, cancelou os 2, fica 2, e embaixo eu faço o quadrado, que dá 4. Então você chega, ó, rápido, né, gente? Beleza? Rapidinho, né? Rapidinho. Pegou o que eu fiz? Olha o que eu fiz, ó. Eu cancelei o 400 com o 4, dando 100. O 2 eu deixei aqui, e esse 20 eu passei dividindo. Para provar e finalizar com vocês por esse momento, que a altura máxima atingida 10 metros aí. Beleza? Bom, eu vou dar uma pausa, vou parar por aqui, porque essa aula foi muito pesada e a gente não pode extrapolar o tempo que eu tenho, que é entre 30 e 40 minutos aí, beleza? Ô, gente, é o seguinte, você já tem habilidade para fazer todos os exercícios desta aula, todas, só que eu aviso, os exercícios vão ficando um pouquinho mais complicados com o passar dos exercícios, né? Você está fazendo 2, 3, 4, 5, 6, né? É em nível de dificuldade aí, beleza? E tomem cuidado com a ideia inicial. Assistam 2 ou 3 vezes, caso necessário, esta aula, beleza? Pois o exercício número 1 e 2 são de extrema importância para uma boa evolução no decorrer dos exercícios aí. Beleza, gente? No mais, obrigado pela confiança, pelo carinho. Continuem todos nessa toada aí, firme e forte, pois nós, da família Uni, estamos morrendo de saudade de vocês. Espero que vocês estejam bem,
continuem estudando e não se esqueça que o teu sonho é o mesmo que o nosso, beleza? A gente está junto nessa luta aí. Fica bem, gente. Até a próxima aí, beleza? Tchau, tchau. Obrigado.